diz assim: mas, quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que o seu Pai que estás nos céus também perdoe os seus pecados. Então olha só, Jesus está aqui colocando aqui uma condição. Além de você orar, crer, você precisa fazer, dona Elizabeth Cato, uma terceira coisa para que você receba aquilo que você está pedindo em oração. Você precisa perdoar. E nós vamos falar hoje nessa manhã 5 verdades sobre o perdão. E aí quando comecei dizendo que crendo, orando e crendo você vai receber, oh glória, já estou no caminho da minha vitória. Mas aí quando eu citei o versículo 25, que fala assim: mas se você tiver algo contra alguém, primeiro perdoe essa pessoa que te ofendeu. Talvez você possa ter pensado, daí fica difícil. Talvez quando eu citei aqui o tema do nosso devocional de hoje, talvez tem pessoas que já nem quis ficar. Talvez tem pessoas que estão aqui, mas já fecharam o coração. Vai falar sobre perdão. Eu não sei se você tem percebido, mas ontem eu me atentei para isso, que esse devocional aqui de 120 dias, Deus tem nos levado, porque diversas vezes a gente cai nesse tema aqui. Deus tem nos levado a entender que precisamos obedecer pedidos difíceis de Deus. Nós já falamos vários temas aqui, diferenciados, e esses temas estão caindo dentro desse assunto. Os pedidos difíceis de Deus para a nossa vida. Eu acho que Deus quer tratar conosco a respeito de coisas que talvez ainda não aconteceram na nossa vida. Não é por falta de oração, não é por falta de fé, não é por falta de jejum, não é por falta de crer. Mas talvez está faltando esse próximo passo. Está faltando a gente atender um pedido difícil que Deus tem feito para nós. E isso cabe sim ao perdão, que é um pedido difícil, mas também outras coisas que para nós às vezes é um desafio, a gente não quer obedecer, não quer fazer, mas é justamente o que está faltando para que a nossa vitória seja liberada. Então hoje, dentro desses pedidos difíceis de Deus, coisas difíceis que Deus nos pede, mas que devemos obedecer, nós vamos falar sobre as 5 verdades sobre o perdão. E Daya, a primeira verdade sobre o perdão é que o perdão, ele não é sobre o outro. O perdão é sobre você. Você não deve escolher, tomar a decisão. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Não fique aí esperando, preciso sentir de perdoar, preciso estar bem para eu perdoar. Não, você precisa decidir, pronto e acabou. Vai lá e perdoa, independente do que você esteja sentindo. E o perdão não é sobre o outro, não é porque o outro merece. O perdão é porque você merece você merece ficar livre deste peso, dessa cadeia. O perdão vai libertar você. E não é sobre o outro. O outro talvez não mereça mesmo. Talvez o que a pessoa fez com você, ela te machucou, ela te feriu demais e ela não é merecedora do seu perdão. Mas é você que merece caminhar livre desse fardo, desse peso. Uma vez Deus me deu uma frase em uma das lives nossas aqui, que eu disse assim, enquanto você não perdoa, você está na mão da pessoa. A pessoa tem o direito de controlar a sua reação. Você acha que não? Sim, enquanto você não perdoa, você está na mão dessa pessoa. As suas atitudes, as suas palavras, os seus sentimentos estão baseados na vida daquela pessoa. Enquanto você não perdoa, você está na mão da pessoa. Mas a partir do momento que você decide perdoar, essa pessoa vai para a mão de Deus. Ou seja, ainda que você escolha a justiça, a sua justiça, a vingança, quando você abandona isso e decide perdoar, você sai da mão da pessoa e a pessoa passa a ir para a mão de Deus. E é o Senhor que vai ser o seu juiz nessa situação. Segunda verdade, quem perdoa libera promessas retidas na sua vida. É aquilo que nós acabamos de ler aqui no Marcos 11, que Deus vai atender a sua oração se você orar, se você crer, mas também se você perdoar. Ou seja, não basta a oração e a fé. Se você tiver algo contra alguém, a falta de perdão está retendo a sua bênção, está retendo a sua vitória. Ore, creia e
perdoe, para que bênçãos sejam liberadas sobre a sua vida. Terceira verdade: quem perdoa está se tornando mais sábio. Gente, e olha só, que forte esse versículo que está lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Eu peguei a versão da Bíblia King James, que diz assim, ó, tem tudo a ver com isso. Quem perdoa está se tornando mais sábio. Cléo, olha só, Terezinha. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio. E a grandeza, a grandeza deste homem sábio, que sabe controlar o seu gênio, está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Quem perdoa, além de ser uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem uma grandeza interior muito grande. Uma grandeza muito grande ficou ruim, né, gente? Que tem uma grandeza interior. Perdoar faz com que você se torne uma pessoa cada vez mais sábia. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Forte, hein? E aí, quarta verdade: no perdão, o seu emocional é destravado. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão, de tristeza, de angústia? Quantas pessoas estão amargas na vida? Quantas pessoas estão sofrendo aí crise, né, síndrome do pânico, ansiedade? Quantas pessoas estão com a imunidade baixa por conta da falta de perdão? Olha só, Provérbios 17:9 diz: aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor. Ou seja, quando você escolhe perdoar, o amor sobressai a todos os sentimentos que você tem aqui. E ele cobre a transgressão. Não só a transgressão do que fizeram com você, mas a transgressão que você está cometendo por estar alimentando uma mágoa e um ódio. Porque por mais que, né, a mágoa seja pecado, a mágoa, ela é uma raiz podre que produz, Natália Beatriz, frutos podres na nossa vida. E quando você escolhe perdoar, o amor sobressai a tudo isso e a raiz da mágoa e da amargura é cortada da sua vida. Quinta verdade, gente, eu peço perdão para vocês se você está acompanhando pelo livrinho, mas a pessoa que fez a correção dos textos, não quem escreveu, mas quem fez a correção, né? Quem fez a correção, a função é essa. Acho que a pessoa estava dormindo no dia, porque o perdão não deixa o coração duro, tá? Como está escrito aí. A falta de perdão deixa o coração duro. Você quer viver uma vida mais leve? Você quer voltar a dormir? Você quer voltar a ter paz na sua mente, na sua alma? Você quer até mesmo se livrar de algumas doenças? Escolha perdoar. Você sabe que já é comprovado cientificamente que a falta de perdão traz doenças. Eu conheci um homem, que durante anos ele teve um mal-entendido com o seu sobrinho. E durante anos eles ficaram sem se falar e alimentou uma mágoa desse sobrinho. Ficaram muito tempo sem se falar. Um dia eles acertaram as contas. E aí esse homem já era um homem de idade avançada. Não tinha o Senhor Jesus. Depois que ele, né, acertou as contas com o sobrinho, pouco tempo depois, ele sofreu um infarto. Por quê? Aqui, então eu vou perdoar, vou infartar. Não é isso. É a ciência mostrando, comprovando que a palavra de Deus diz que a falta de perdão nos causa males. Este homem, o que aconteceu? Quando ele liberou, o corpo dele liberou junto aquele peso que ele carregava durante anos. E aí, por conta até mesmo da idade, né, o corpo dele não suportou. O corpo dele liberando toda aquela sensação. Então isso prova que o quê? Quanto mais tempo você carrega a mágoa, o sentimento, o ódio, mais mal faz para você. Eu termino com o que está escrito aqui em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos a Deus a quem vemos,
O senhor conhece pai e filha, né, pastora? Seu Vivas. Se não amamos o nosso irmão, a quem não vemos, como poderemos amar a Deus, a quem vemos? Então, se você deseja conquistar a vitória nos seus 120 dias, não basta orar, crer e jejuar. Você precisa fazer uma análise da sua vida. Olha como está escrito aqui no começo. Toda vez antes de orar, faça um check-up da sua vida. Se você tiver algo contra alguém, peça perdão ou perdoe quem te ofendeu. Porque senão, as suas orações não serão atendidas, diz o Senhor. Marcos capítulo 11, versículo 26. O Senhor jamais vai te pedir algo que você não tenha, que Ele já não tenha te capacitado, Jéssica, Caroline, para fazer. O Senhor pede coisas para nós difíceis. Difíceis por quê? Porque a nossa natureza humana quer fazer contrário ao que o Espírito quer. Por isso que é difícil. Mas quando a gente vive pelo Espírito, se torna mais fácil. Se tá tão difícil assim para você, é porque a sua carne tem falado mais alto. A Bíblia diz, a natureza humana quer fazer contrário àquilo que o Espírito quer. O Senhor jamais, Ele pode pedir coisas que sejam difíceis, mas jamais vai pedir algo para você que seja impossível. Se você tem dito, para mim é impossível perdoar, você está ignorando o poder de Deus. Porque tudo aquilo que o Senhor nos pede, Ele também nos capacita a fazer. E Ele, Gabi Neves, vai à nossa frente. Perdoe, escolha perdoar e você verá o que vai acontecer na sua vida. Tá certo? Vamos orar nesta manhã? Pedir para que então o Espírito Santo venha nos ajudar, nos capacitar, e Ele vai. E você vai ver, ninguém perde de obedecer um pedido difícil de Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença nesta manhã de segunda-feira, 17º dia, Pai, 17 dias nos alimentando da Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. E como nós aprendemos ontem no culto, Pai, o poder da Tua palavra. Hoje, Pai, essa palavra poderosa veio nos ensinar, nos lembrar, nos corrigir, nos advertir sobre a importância do perdão, Pai. Porque eu sei que tem pessoas comigo aqui nessa live que elas oram, que elas têm jejuado, que elas têm fé, que elas creem. Mas talvez ela não tenha enxergado que a maior pedra de tropeço na vida dela tem sido, Pai, a falta de perdão. Que tem retido as bênçãos dela. Mas também, Pai, tem gerado muita confusão interior nessa pessoa. Pois ela não consegue ter paz. Ela é uma pessoa triste. Todos os dias talvez ela acorda pensando naquilo que fizeram com ela, Pai. Mas hoje o Senhor veio dizer que se ela simplesmente obedecer, ela verá o que o Senhor fará na vida dela, Pai. Então eu oro neste momento por todas as pessoas que estão aqui, mas em especial hoje, por aquelas que querem obedecer, que ouviram essa palavra e elas foram pelo Teu Espírito Santo convencidas. Elas foram convencidas, Pai. Mas quando ela quer colocar em prática, parece que algo trava, algo a impede. E ela começa a achar que ela não vai conseguir. Mas o Teu Espírito Santo hoje está ao lado dessa pessoa, capacitando ela. E se ela simplesmente sair decidida a fazer o que a Tua palavra está pedindo, Pai, ainda hoje ela verá que o Senhor tem se agradado dela. Abençoe o Teu povo, fortalece, ajuda, Senhor. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a tomar essa decisão, pois será a melhor decisão da vida dela. Eu abençoo as pessoas que estão aqui comigo nesta live, precisando de oração em todas as áreas da vida que sejam necessárias, Pai. Pessoas que precisam de cura, de alegria, de paz, de libertação, de porta de emprego. Mas talvez hoje essa pessoa entendeu que mais do que orar e crer por isso que ela precisa, se hoje ela praticar o perdão, tudo isso que ela está pedindo aqui, Pai, deixando nos comentários, amanhã ela não volta a mais pedir, porque o Senhor já atendeu. Eu creio nisso, meu Pai. Eu abençoo a segunda-feira do Teu povo, que todos possam ter uma segunda e uma semana abençoados. No nome de Jesus. Amém.